Ó quem tá aqui hoje de novo, fazendo bagunça, acabando com tudo. Tudo bem? Então agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências dessa semana. Calma, meu filho. De ciências dessa semana, da semana do dia 13 ao dia 17 de abril. Vamos lá? Partiu. Então, gente, na página 406, no capítulo 3, nós temos aí quais são os estados físicos e as suas transformações da matéria. Para conversar. Todo mundo aqui já assistiu o filme da Frozen, né? E sabe que no filme da Frozen nós temos aquele personagem, o Olaf. Então, vamos lá. O que você acha que vai acontecer com o Olaf no verão? Lembrando que o Olaf é um bonequinho de neve. E lá onde o filme passa num lugar muito frio, né? Se lá começa a ter um calor igual que nós temos aqui no Brasil, o que vai acontecer com o Olaf? O Olaf vai derreter. Muito bem. Para quem não conhece, esse aqui que é o Olaf, ó. Esse bonequinho de neve muito simpático. Então, gente, para começar na página 408, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem os 3 estados da matéria. Então, vamos lá? Sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Estados físicos da matéria. Observe a imagem. Nela, a água está presente em seus 3 estados físicos. Primeiro ponto, sólido. Por quê? Onde que nós encontramos o sólido? No iceberg em forma de gelo. Segundo ponto, líquido. Na água do mar e nas nuvens, em forma de gotinhas bem pequenas. E o gasoso, que é o terceiro ponto. Encontramos na atmosfera que possui vapor de água. Nessa imagem aí na página 408, essa imagem aqui, vocês conseguem ver tudo isso que está nessa parte aqui de cima. O planeta Terra é o único conhecido até hoje que tem, em condições naturais, águas nos 3 estados físicos. Mas não é só a água que apresenta um estado físico. Toda a matéria se mostra nos estados sólido, líquido ou gasoso. Enquanto as substâncias em estado sólido ou líquido são fáceis a serem vistas, os gases, em sua maioria, são incolores, ou seja, não têm cor. Apesar de não serem vistos, podem ser sentidos quando estão em movimento. Agora vamos aí para o glossário. Incolores, substâncias que não têm cor, como o ar e a água potável. Então agora na 409 nós vamos partir para as atividades. Então vamos lá, número 1. Você consegue distinguir sólidos de líquidos? Recorte as imagens do material de apoio e separe-as em 2 grupos de acordo com o estado físico em que encontramos. Primeiro, sólido. Lá vai ter várias imagens. Vocês vão recortar e vão ver o que é sólido e o que é líquido. Depois vão separar e colar nos devidos espaços. Na número 2, está perguntando assim: que outros gases você conhece? Faça uma lista com a sua turma. Então, gente, o que a mamãe usa para fazer a comida no fogão? Como que sai aquele fogo no fogão? Tem uma coisa que meio assim, né? Prata, que contém o que ali dentro? Muito bem, contém o gás. Esse é um dos tipos de gases que nós encontramos no mundo. Então, além desse, que é o mais simples, que todo mundo já viu, que outros? Alguém sabe? O ar que nós respiramos, ele é o quê? Lembra da matéria antiga de respiração, que a tia falou que nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Muito bem. Então, lembrando, se vocês souberem de outros tipos de gases, também pode colocar aqui. Tem gente que... Outro exemplo, um carro. O carro ele tem os combustíveis. Quais são os combustíveis? A gasolina,
o etanol, que é o álcool, e tem o diesel, óleo diesel, e também tem outros carros que funcionam na base do gás, que é na mala, sempre tem aquele botijão amarelo. Que gás é aquele? É o GNV. Então, quem souber de outros tipos de gases pode relatar aí também. Da número 3 da página 410, nós temos aí: cada material tem 3 estados físicos, mas o que define cada estado da matéria? Nesta atividade, seu grupo passará por 3 estações: sólidos, líquidos e gasosos. Em cada estação, vocês vão explorar os materiais disponibilizados e concluir sobre sua forma e volume, se são fixos ou variáveis. Testem vários materiais seguindo as instruções do material de apoio e responda a tabela seguinte. Gente, no material de apoio, temos essa página aqui. Deixa eu tentar. Estão vendo? Essa página aqui. E ele tem dando as instruções de cada tipo de material. Nós temos instruções para a estação sólida, instruções para as estações dos líquidos, instruções para a estação dos gases. Vocês vão ler esse material aqui e vão responder de acordo com o que vocês entenderem o que cada um está pedindo. Na número 4, está dizendo assim: a turma da Eleva também passou por essas estações e os alunos chegaram a algumas conclusões. Preencha as frases que indicam as conclusões a que chegaram. Na letra A, nos sólidos, tanto a forma como o volume são... E aí? Eu consigo pegar. Se eu consigo pegar, ele é fixo. Isso ocorre porque as moléculas estão muito próximas e em posições físicas. Letra B. Nos líquidos, o volume é... Eu consigo pegar uma água. Não consigo segurar assim, mas eu consigo pegar. Assim, ó. Né? Mas a forma é variável, porque eu consigo colocar água de diversos... em cada recipiente que eu coloco a água, ela vai tomando a forma daquele lugar. Se eu pego e coloco uma água numa garrafa de Coca-Cola, ela vai tomar a forma da garrafa. Se eu pego aquela água que está dentro da Coca-Cola e coloco num copo, ela vai tomar a forma do copo, entendeu? Então, ela é variável, de acordo com de onde ela está. Ela vai tomando a forma do recipiente. O líquido assume a forma de recipiente que se encontra. Isso ocorre porque suas moléculas ainda estão próximas umas das outras, mas conseguem se movimentar livremente. Na letra C, nos gases, tanto o volume quanto a forma são... E aí? Vocês vão olhar lá e vão responder. O gás assume a forma e o volume do recipiente que se encontra. Isso ocorre porque suas moléculas podem se mover livremente e podem se distanciar ou se aproximar, aumentando ou diminuindo o volume. Na página 411, nós temos aí transformações de estado físico da matéria. Temos uma história em quadrinho, vou ler com vocês. Primeiro nós temos aí a Beca, o Luquinha e a Duda. E o Luquinha diz: meu sorvete está pingando, alguém tem um guardanapo? Aí a Beca responde: não vai adiantar, Luquinha, está muito calor, toma rápido. E depois o Luquinha continua: a gente nem pode curtir um sorvete no verão. Aí a Beca respondeu: é mesmo. Aí a Duda concluiu: quando eu crescer, vou inventar um sorvete que não derrete. O sorvete, quando congelado, é sólido e tem forma e volume definidos. No calor, o sorvete derrete e vai perdendo sua forma, tornando-se líquido. Em contato com a nossa boca, o sorvete também se torna líquido, pois o nosso corpo é quente. A transformação de sólido em líquido é chamada de fusão. Na número 1, é a opinião de vocês. Você acha que a ideia da Duda é possível? Fazer um sorvete que não derreta? Na número 2, você gostaria de tomar um sorvete que não derretesse? Como você acha que seria? A opinião de vocês também. Na número 3 da página 412, está dizendo assim: vamos examinar como é o processo de fusão do gelo quando submetido ao calor? Você e sua dupla terão um cubo de gelo que será levado para um local quente da escola.
O que vocês acham que vai acontecer com o gelo? Qual a sua hipótese? Então, pessoal, nós não estamos na escola. Cada um está na sua casa devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, vamos dar uma modificada nisso. Eu quero que vocês, depois que eu terminar essa fala aqui, vocês vão na cozinha, peçam ajuda da mamãe, não sei, de algum adulto que estiver aí. Peguem um cubo de gelo, coloca dentro de um potinho, um ou vários, não tem problema. Dentro de um potinho e coloque ele pro lado de fora da casa de vocês. Só de estar fora da geladeira ele já vai derreter no normal, mas coloca assim no lugar aberto, no tempo. O que vai acontecer? Vocês sabem que eles vão derreter, então vocês vão analisar tudo o que vai acontecer com o gelo. Depois vão descrever o que aconteceu nessas duas linhas aí. Não precisa ter muita coisa. Bem sucinto, bem simples. Então aqui, pessoal, a imagem não está muito boa, mas vamos lá. Nós temos aqui horários de observação, aspecto do gelo enquanto derrete e as observações. Vamos supor que eu coloco o gelo às 10 horas da manhã do lado de fora. Coloco aqui 10 horas da manhã, gelo em cubo e saindo uma fumacinha. Ele vai sair, é normal. Vamos ver, 10h15, horário 10h15. O gelo, aí eu boto aqui, como que tá o gelo? Ele tá começando a derreter, diminuindo o tamanho, formando uma aguinha no fundo do potinho. Observação, aí vocês vão, cada horário vocês vão colocar no quadradinho do lado. O horário que você viu, como que tá o gelo e a observação que vocês acharam, certo? Na página 413, tem aí o faça você mesmo. Número 1. O que acontecerá se esquentarmos a água durante um bom tempo? Em casa, com a ajuda de um adulto, lembrando, é com a ajuda de um adulto. Não façam sozinhos, porque vocês vão precisar do fogo. Coloque um pouco de água em uma panela e leve ao fogo. Antes de iniciar, responda. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer com aquela água que está ali? Vocês vão pensar e vão relatar o que vocês acham nessas duas linhas. Aí agora, já fizeram botar a água no fogo? Beleza. Na número 2, vocês vão observar o que vai acontecer e registrar suas observações, marcando o tempo das mudanças observadas. Exatamente igual vocês fizeram na página 412 com o gelo. Vocês vão fazer agora na 413 com água fervendo. Primeiro, vocês colocaram tanta quantidade de água na panela. Exemplo, 10 horas novamente. Não muda o horário. Meio-dia. Botou a água meio-dia no fogo. A água estava líquida na tal parte da panela, na marcação, né? E paradinha. Quando foi meio-dia e 10, você foi lá olhar, a água estava parada ainda, mas começando a ter umas bolhas assim no fundo, dizendo que a temperatura está subindo. Como que estava? E assim por diante, certo? Uma coisa muito importante, eu não quero que vocês façam essa atividade sozinhos. É perigoso, tá? Ah, tia, mas eu faço sozinho, eu faço arroz, eu faço café. Não importa. Eu sei que vocês já estão crescidinhos, já estão ajudando a mamãe, papai, só que essa atividade aqui eu quero que vocês façam com a ajuda de um responsável, tá bom? Então, gente, dando continuidade agora, já que vocês já fizeram as experiências, na página 414, nas atividades. Número 1. Agora complete o texto com as palavras adequadas. Cada palavra pode ser usada mais de uma vez. As palavras são vaporização, fusão, aumenta, aumento, resfriamento, diminui, sólido, líquido, gasoso e sublimação. Na letra A, começa assim. Uma substância muda de estado físico quando sua temperatura
aumenta. Muito bem. Ou quando ela diminui. Essa eu ajudei vocês. Então vamos lá, vou continuar, não vou falar mais resposta não. Quando a substância é aquecida, a mudança de estado ocorre do sólido para ou do líquido para. Quando a substância é resfriada, passa do estado gasoso ao ou do estado líquido ao. Letra B. A mudança de estado de sólido para líquido é chamada de. Muito bem. A mudança de líquido para gasoso é chamada de. Essas duas mudanças ocorrem com o da temperatura. Deu uma dica, tá? Letra C. A mudança do estado de gasoso para líquido se chama liquefação ou condensação. A mudança de estado de líquido para sólido se chama solidificação. Essas mudanças ocorrem com o resfriamento. Você deu uma dica do material. Letra D. Algumas substâncias passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essa transformação é chamada de Eu estou dando muita dica para vocês, né? E é um exemplo, o gelo seco. Alguém já viu o gelo seco? Sabe o que é? O gelo seco, ele é um gelo, se você olha, parece um gelo normal. Só que quando ele, ao invés de ele derreter, virar aguinha, ele derrete e vira uma fumacinha. Muito legal. Quem nunca viu, procura no YouTube. Gelo seco. Agora o Luquinha, ele fala aí, aí embaixo, ele pergunta assim: você já parou para pensar em quantas dessas transformações usamos no nosso dia a dia? Muitas vezes nós estamos fazendo essa transformação e a gente nem percebe. Na número 2, aí da página 415, tem aí para completar o diagrama abaixo com os nomes das transformações de estado. De cima para baixo, vocês estão vendo que tem uma linha fininha aqui em cima, com uma setinha no final, que está dizendo que é sobre aquecimento. Então, vamos lá. Primeira linha abaixo dessa. Embaixo tem o pontilhado, né? Está apontando do sólido para o gasoso. Do sólido para o gasoso é aquele caso do gelo seco. Qual é a transformação que acontece do sólido para o gasoso? Acabamos de falar. Depois nós temos do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso. Na parte de baixo, nós temos outra linha do resfriamento, né? Que está lá do líquido para o sólido e do gasoso para o líquido. Vocês vão olhar a matéria porque tem tudo explicadinho e vão responder. Agora na página 416, no número 3, está pedindo para vocês escreverem abaixo algumas mudanças físicas que vocês observam em seu dia a dia. Vocês vão observar, vão ver, pedir ajuda à mamãe, ao papai e vão relatar. Pode ser mais de uma. Ainda na página 416, nós temos aí as transformações químicas da matéria. Tá a Duda com seu pai e eles estão fazendo o quê? Uma coisa que todo mundo gosta. Muito bem, pipoca. Pai, na escola estudamos que os sólidos derretem quando submetidos ao calor, mas isso não acontece com o milho. Por quê? O que você acha que acontece com o milho quando ele é aquecido? O que você acha que o pai da Duda vai responder para ela? Na página 417, nós temos uma atividade aí, que é para vocês fazerem em grupo, mas pode chamar o papai, pode chamar a mamãe, pode dar uma pesquisada na internet, porque tem coisas, experiências que eu aqui da minha casa não consigo passar para vocês. Seu grupo passará por 4 estações: o ovo, a pipoca, a bolha e a combustão de papel. Em cada estação, seu grupo vai analisar as transformações sofridas pelos materiais, registrando as propriedades antes e depois do aquecimento. Número 1 é o ovo. Como que está o ovo antes dele ser quebrado na frigideira? E depois que a frigideira começa a ser aquecida, o que acontece com ele?
Primeiro vocês vão escrever as propriedades, o que acontece antes e depois o desenho. Desenho de como está o ovo e depois de como ele fica. Ele pode ser o ovo frito ou o ovo cozido, não tem problema. Se quiserem fazer essa ajuda, essa experiência com o papai e com a mamãe, no fogão, também pode, não tem problema nenhum. Mas eu não quero, vou falar de novo, eu não quero vocês fazendo essas atividades sozinhos, porque é perigoso, tá bom? Agora, número 2, estação da pipoca. Vocês vão ver como que está o milho da pipoca antes do aquecimento e depois do aquecimento. O que acontece com ele? Embaixo o desenho, vocês vão fazer. Se vocês já souberem como que vai ficar, vocês não precisam ir para a cozinha para fazer, tá? Se vocês já tiverem feito. Na página 418, nós temos agora a estação do pão. As propriedades antes do aquecimento. O que nós temos? Antes vou dar um exemplo da massa do bolo. Quando a mamãe mistura tudo, faz aquela massa do bolo. Como que fica aquela massa antes dela ir para o fogo? Uma massa o quê? Crua. E depois que assa, que tira, desenforma, o que nós temos? Nós temos o bolo pronto. Nesse caso aí da atividade, nós temos o pão pronto assado, né? Embaixo vocês vão fazer o desenho. Na estação 4, nós temos a estação da combustão do papel. Pega um papel, amassa, todo mundo já fez isso. E ele vai estar ali amassadinho. Isso antes do aquecimento. Depois que eu taco o fogo nele, o que ele vai acontecer? O que vai acontecer com ele? Ele vai queimar, ele vai ficar só cinzas, né? Então, vocês vão colocar como que ele fica antes, como que ele fica depois do aquecimento. Embaixo, vocês vão fazer o desenho de vocês. Caprichem no desenho. Façam com calma, façam um desenho de lápis. Se errar, apaga, faz direitinho. Não usa muita canetinha, porque a canetinha mancha o desenho. Vai com lápis de cor de leve. Vocês sabem fazer direitinho. Agora na 419, depois que vocês já fizeram todas essas experiências, vocês vão responder as perguntas. Letra A. Quais propriedades mudaram nas transformações observadas? Mudou o quê? Mudou o cheiro? Mudou a cor? Mudou o gosto? O que mudou? Vocês vão botar. Pipoca, mudou isso. A massa do bolo, do pão, mudou isso. Vocês vão registrar. Na letra B, você acha que a composição final das matérias é igual à que se inicia? E aí? Um milho de pipoca, antes de ser aquecido, depois que ele aquece, ele volta a ser igual? E aí? E o pão assado, ele volta a ser igual? As transformações que acabamos de ver são chamadas de transformações químicas. Nelas, não só o aspecto da matéria muda, mas há transformações em suas moléculas, ou seja, o material, após a transformação, tem uma composição diferente da composição inicial. Na cozinha, observamos muitas outras que ocorrem pelo aquecimento de alimentos, mas há diversas outras acontecendo na natureza que não dependem do aquecimento ou resfriamento. Algumas evidências de que uma transformação química ocorreu são a mudança de cheiro, cor, gosto e massa, que é a quantidade da matéria, transformação de bolhas ou fumaça e emissão de luz. Na número 2, nós temos aí, pense nas transformações a seguir. Quais delas são transformações químicas, ou seja, em qual delas há mudança na composição do material? Marque um X. Um apodrecimento de uma fruta, houve mudança? Folhas que secaram, houve mudança? Digestão da comida. Neve derretendo. Doença que se cura com remédio. Copo quebrando. Aqui vocês acharem que seja, vocês marquem transformações reversíveis e irreversíveis. Reversíveis é que eu consigo voltar ao normal, eu consigo mudar. Irreversível eu não consigo. Vou dar um exemplo de reversível. Eu tenho uma garrafinha d'água. Se eu coloco no congelador, ela vai congelar. Se eu tiro do congelador, ela vai voltar aos pouquinhos, vai voltar a ser água líquida novamente. Reversível. Irreversível é o caso da pipoca. Eu tenho um milho de pipoca. Aí eu faço no micro-ondas, faço na panela, não importa.
Depois que o milho estoura, eu consigo voltar ele para o milho novamente? Depois que a pipoca estoura, eu consigo que ela volte para dentro daquele milho de novo? Não consigo. É irreversível. Aí a Nina tá com a sua avó na cozinha e fala assim: bata a farinha, o açúcar e a manteiga ainda dura na batedeira. Não acredito, eu derreti a manteiga. E agora? Não se preocupe, vó. Podemos colocar a manteiga na geladeira e ela ficará dura de novo. Número 1. Discuta com seu colega. Nina está certa? Letra B. É sempre possível reverter as mudanças de estado físico? O que é necessário para que uma substância em estado gasoso se torne líquida? E para que a substância em estado líquido se torne sólida? Letra E. Registre suas conclusões em seu caderno. As mudanças de estado físico são reversíveis, pois a matéria pode voltar ao seu estado inicial. A água em estado líquido, em um recipiente, por exemplo, se colocada por tempo suficiente no freezer, vai se transformar em sólido, gelo. Se esse recipiente for retirado do freezer e deixado em temperatura ambiente, a água voltará ao estado líquido, seu estado inicial. Algumas transformações da matéria, entretanto, são irreversíveis, pois a matéria, uma vez transformada, não voltará ao seu estado inicial. Um exemplo de uma transformação reversível é a quebra de um ovo. Uma vez que o ovo é quebrado, é possível voltar ao seu estado inicial? Ninguém consegue colar um ovo novamente, né? Voltar a ser perfeito como ele é. Agora, pessoal, na página 421 é uma atividade bem tranquila. Vocês vão ver o milho de pipoca, água e vapor, vários materiais que vocês vão colocar se é reversível e irreversível. E na número 2, vocês conseguem pensar em outras transformações reversíveis e irreversíveis? Se sim, vocês vão listar aí transformações reversíveis. Colocam aí, não precisa ser esse tanto de linha não, pode ser 2, 3, o que vocês lembrarem. Reversíveis e irreversíveis. Então, meus amores, a aula de ciência dessa semana a gente está finalizando aqui. Ciências é um conteúdo um vídeo mais longo, né? Só que assim, é necessário porque essa matéria foi uma matéria bem extensa. Estão entendendo? Bem grande. E eu tenho que explicar ponto por ponto. Mas vai ser bem tranquilo porque é uma matéria grande, mas é fácil e vocês gostam, vocês se dedicam para isso. É curioso para vocês. E assim, eu sei que muitos de vocês devem estar com dúvida e estão ficando desesperados com a quantidade de exercício, não sei fazer, e agora a tia não tem como falar com a tia, a mãe tá um pouco, não consegue também, tá nervosa, tá trabalhando, enfim. Vamos fazer diferente agora. Eu vou ver, não acredito que para a próxima semana, uma forma de estar tendo contato com vocês. Assim, tia, não entendi o exercício da página 421, um exemplo. Aí, vocês vão me mandar uma mensagem, provavelmente deve ser pelo WhatsApp. Tia, não sei o número 1. Aí vocês vão me perguntar e eu vou responder explicando para vocês, como se fosse uma aula, porque eu preciso do retorno de vocês, para ver o que vocês estão aprendendo, que estão com dúvida, entendeu? Fiquem tranquilos. Não se desespere, porque se ficarem desesperados, aí que a gente não consegue atingir nada, tá bom? Tia Adriele tá aqui para ajudar vocês, vai dar tudo certo e em breve isso tudo vai passar. E a gente vai ficar mais forte do que nós já somos, tá bom? Um beijo e até a próxima.